vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da segunda jornada do Setembro Amarelo. Meu nome é Maria Luísa Bertozzi, eu sou ligante da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria aqui da UFRN. Antes de apresentar a nossa palestrante de hoje, eu queria ressaltar para vocês que o primeiro vídeo aqui da nossa jornada ele foi feito com o objetivo de falar um pouquinho mais tanto sobre como é a campanha do Setembro Amarelo, como sobre como funciona a nossa jornada. Então, nesse primeiro vídeo, vocês vão encontrar várias informações bem importantes, todas as regras sobre registro de presentes, sobre as palavras-chave, sobre a live e também sobre as oficinas interativas e como vocês podem se inscrever nelas. Então, basicamente, tudo que vocês precisam saber sobre a segunda jornada do Setembro Amarelo está disponível nesse vídeo. A gente disponibilizou o link aqui na descrição para que vocês possam acessar. Então, se você não viu, pode acessar, pode clicar nesse link. E também ao final da palestra eu vou voltar com alguns recadinhos também mais ou menos sobre isso, mas é importante que vocês vejam. Então, depois desse listinho, finalmente vamos apresentar a nossa palestrante de hoje. Ela, então, a nossa aula será ministrada pela professora Marília Cecília Rezende Ferreira. Ela é psicóloga formada pela Universidade de Uberaba. Ela fez especialização em psicoterapia psicanalítica e em manejo de amamentação. Ela atua como psicóloga de crianças, adolescentes e orientação de pais. Ela também atua no Banco de Leite de Uberaba, com puérperas e gestantes na prefeitura. Então, seja bem-vinda, Marília. Boa palestra para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Oi, tudo bem? Eu sou Marília Cecília, psicóloga. Estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre o suicídio na adolescência. Então, vamos lá. Precisamos falar, né? Sobre o suicídio. A adolescência é um período muito delicado, então a gente precisa mesmo falar sempre sobre esse assunto. Eu trouxe aqui o suicídio na infância, antes de a gente entrar na adolescência, porque muito pouco se fala sobre suicídio na infância, e é a etapa antes da adolescência. A ideação suicídio na infância é comum, ideação, né? Mas as tentativas são raras em crianças pequenas. As tentativas vão aumentando de acordo com a idade. Então, quando ocorre um suicídio na infância, que são raros os casos, quando os fatores desencadeantes normalmente vêm de discussões de família, problemas escolares, perdas de entes queridos e mudanças significativas ali no entorno de família, né? Então, são muitos poucos casos que acontecem, mas a gente não pode deixar de citar. O suicídio a gente nunca pode deixar de pensar como um pedido de ajuda, tá? Então vamos lá. Suicídio na adolescência. É um ato intencional de tirar a própria vida e é um problema que atinge qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, gênero, é um problema mundial, né? Esse é um problema ligado à falta, sempre associado, assim, quando vem uma falta de esperança. A pessoa se sente desapoiada, com muita solidão. Então, pessoas que têm ideações suicidas ou, de fato, cometem um suicídio, fazem isso pela necessidade de buscar na morte uma fuga. Ela quer buscar uma saída do sofrimento. Então, para o suicida, aquela dor está insuportável. Então, por isso a gente sempre vê os atos de suicídio, né, a ideação suicida, como uma questão de pedir socorro, né, de estar clamando por ajuda. Então, assim, essa questão de fugir da dor, não é uma questão assim de, mais fácil resolver assim. Não é essa a intenção, é quando eles se sentem tão desesperados de não achar uma outra solução, então como se essa fosse a solução que vai dar conta de fugir de tudo isso. A adolescência, por si, é um período muito delicado, né? Como eu disse no início. É um período de muitas transformações, então já é um período considerado de fator de risco para suicídio. Adolescência, o que se compõe a adolescência?
sair da idade infantil para a idade adulta. Deixar de ter um corpo infantil, deixar de ter uma mente infantil e se tornar um adulto. Só que isso não sai de criança para adulto. Então, esse período da adolescência, a transição de criança para adulto, ela vem aí com diversas transformações e é muito permeada de angústias, né? E é uma fase em que o adolescente fica muito perdido ali, às vezes ele não sabe mesmo se comportar. É muito comum a gente ver no adolescente aquela coisa de que, de repente, ele tem uma brincadeira totalmente infantil e, por vezes, ele está lá no comportamento querendo ser adulto. Ao mesmo tempo, né? Então ele fica tão perdido até que ele consiga ir deixando as questões infantis para se tornar adulto. Então, a gente fala que o adolescente vai transformando, ele vai vivendo o luto desse corpo, dessa mente infantil e vai se tornando adulto. Não é um período fácil. Eu brinco, falo sempre que a gente se esquece o quanto a adolescência é difícil. E as pessoas às vezes trazem com muita assim, maldade, assim, aborrecente. Eu particularmente não gosto desse termo. Eu não acho que eles são aborrecidos. Eles estão muito perdidos e às vezes eles estão mesmo chateados consigo próprios, até por não saberem fazer diferente. Se a gente consegue ter uma escuta diferenciada, se a gente consegue manejar a situação de uma forma diferente, eles não são tão chatos assim quanto as pessoas falam, né? Então, é um período muito, muito delicado mesmo. Então, nesse período, devido a todas essas transformações que eles vivem, eles não têm ainda toda a capacidade de regulação emocional desenvolvida. Então, não é aquela coisa assim, ainda com uma maturidade para lidar com emoções que consegue estar com a emoção regulada. Às vezes é muito impulsivo, às vezes é grosso para falar, né? Então, assim, mesmo na família, às vezes está ali sempre questionando e brigando, até com os irmãos, com os pais. Então, ainda falta muito a regulação emocional. É um período de intensidade de emoções, assim, tudo é muito intenso. E então, se a gente for pensar em tudo isso que se vive na adolescência, a gente vai ver que as causas de suicídio são variadas, né? A gente não pode atribuir a uma única coisa, vai depender da história de vida e do ambiente social que esse adolescente está inserido, porque vai depender de tudo o que ele vive e como ele vive, né? Não podemos deixar de pensar que existe personalidade no meio disso tudo. Tem adolescentes que são mais tranquilos, tem adolescentes que são mais irritados, e tudo isso vai juntar numa variação aí de causas mesmo para poder cometer um suicídio, tá? Os transtornos psicológicos são uma das principais causas, com certeza, mas não são as únicas. Os transtornos mais comuns são depressão, ansiedade, a mania ou a hipomania, o transtorno de conduta, que são transtornos graves e que, se não são diagnosticados e não são tratados, podem tomar uma dimensão enorme e que podem chegar ao risco de suicídio, sim. Além disso, a gente observa o humor irritável, agitação psicomotora, delírios, crises de violência súbitas e alucinações auditivas também apresentam alto índice de suicídio a curto prazo. Por quê? O transtorno, às vezes por exemplo, uma depressão pode iniciar na infância. Inicia na infância e vai acontecendo, e às vezes não,
as pessoas da família às vezes custam a perceber que a criança ou adolescente precisam de ajuda, e então isso vai a longo prazo até chegar ali num ato de suicídio. Agora, humor irritável, crise de violência, uma alucinação auditiva, que pode ser causada até por uma medicação, por um uso de substância, e isso pode levar a um ato de suicídio a curto prazo, muito rápido, né, uma coisa súbita. E o suicídio, ele pode acontecer devido a essas atitudes impulsivas, né, também geradas por estresse, por bullying, por problemas de relacionamento, problemas familiares, consumos de álcool, de drogas, de abuso sexual, rejeição social, entre outros. Então, como eu disse, assim, são coisas mais pontuais. Então, por exemplo, um adolescente que vem sofrendo bullying, e ele não sabe lidar com aquilo. Um adolescente que vem sofrendo problemas de relacionamento, não sabe se relacionar com as pessoas, ou mesmo um relacionamento amoroso, e por ser muito estar nesse momento de tanta impulsividade, ele acaba não sabendo manejar aquela questão da regulação emocional, então às vezes ele vai pelo impulso, né, e no desespero de resolver, de não saber outra forma de resolver, de não saber pedir ajuda, de não saber falar com alguém, por exemplo, o abuso sexual. Muitas vezes eles carregam para si e sequer pedem ajuda ou contam para alguém. Tem muitos casos de abuso sexual que eles não falam com ninguém e carregam aquilo de uma forma, de uma angústia, a ponto de ser sufocante e entrar em desespero e tentar um ato de suicídio. Segundo o Ministério da Saúde, o maior índice de suicídio está entre os homens, 79%, é um índice muito alto. Mas a maior incidência de tentativa de suicídio está entre as mulheres, né? Então, assim, normalmente quem mais chega ao ato são os homens. O suicídio é a segunda causa-morte entre os jovens de 15 a 19 anos, né, nesse período de adolescência, perdendo para a violência, né, que hoje vivemos coisas de muitos atos violentos. Então, assim, é algo alarmante. Agora, nesse período de pandemia, houve um aumento assustador dos casos de suicídio. Eu acho que hoje é um problema de saúde mental alarmante para a gente poder estar aí, começar a falar mesmo e começar a tentar manejar isso de uma forma melhor para a gente reduzir os números. De 2014 a 2019, houve um aumento de 49,6% entre 11 e 20 anos. Então, vocês veem, 11 anos, está diminuindo, né? Até porque a gente começa a diminuindo a idade, né, gente? Até porque a gente começa a ver que os meninos estão cada vez mais precoces, os meninos têm cada vez mais informações, eles estão cada vez com mais estímulos e muito acesso, né, a tudo. Hoje a internet, a rede social traz acesso a tudo. O menino quer pesquisar como faz um suicídio, ele acha lá milhares de informações, coisa que antigamente não tinha. Então, assim, está cada vez ficando menor a idade e maior o número de casos. Então, hoje é um problema de saúde pública mesmo. Falar abertamente pode salvar vidas. Sim, a gente tem que falar abertamente. Hoje mesmo eu recebi um caso de uma paciente jovem, 20 anos, e que ela falou que saindo da consulta, falou para a médica, que estava em consulta médica, que saindo da consulta ela iria se suicidar. A médica, antes de liberar, veio a mim e me pediu ajuda.
E eu fui, acolhi, a trouxe para o consultório e acolhi e fui conversar, porque a gente tem que falar, assim, abertamente para ela. Fui falar com ela sobre as ideias suicidas, ah, e a gente tem que falar abertamente com as pessoas. Vocês podem ver que, assim, às vezes a pessoa vai falar de suicídio, fala assim: ai, o fulano tá falando de. Tenta falar em mímica, assim, né, de se matar. Não, olha, o fulano quer se matar, como se isso não pudesse ser falado. E a gente tem que começar a falar disso de uma forma mais clara. É assustador? É sim. É angustiante, mas a gente precisa começar a ser mais claro, tanto entre sociedade comum, quanto entre nós profissionais de saúde, né? Eu quero trazer aqui para a gente pensar, então, agora, o que que é a diferença, porque isso vai muito para a gente poder pensar em diagnóstico, né? Diferença entre pensamento suicida e planejamento de suicídio. O pensamento suicida, eles pensam na possibilidade de cometer o suicídio. Então, ali começa a pensar assim, eh, eu acho que eu tô querendo morrer, né? E aí, se eu quero morrer, como que eu vou morrer? Eu não tô doente, então eu tenho que me matar. Então aí começa a vir o tipo de pensamento de se matar, né? É, e esse tipo de pensamento, ele começa a vir em momentos que o jovem se sente ali desamparado, nesses momentos de angústia, que ele não vê esperança, que ele não vê jeito de resolver esse problema, né? E ele vai sendo tomado por pensamentos negativos, ligado à morte e a esse desejo de morrer, né? Então, ele tá ali no quarto, tá angustiado, começa a pensar no seu problema, não sabe com quem falar, tem medo, não sabe como resolver, e aí vem os pensamentos, vem a angústia, e aí começa a vir pensamentos ruins, e aí ele começa a ter desejo de morrer. Então, ele começa a pensar sobre morte, né? Quando ele pensa sobre morte, aí ele pensa que então para morrer ele precisa se matar. E esses pensamentos são muito difíceis de ser notados, né? Porque fica ali naquela angústia, naquele âmbito mesmo não verbal. Às vezes aí eles quando começa isso ficar mais grave, é quando eles começam a falar às vezes com amigos, ou soltar algumas frases, assim, que a gente vai falar, que são muito comuns em jovens, e aí ele ou mudar comportamentos. Então, assim, ali fica uma coisa o pensamento ainda fica uma coisa bem sutil, tá? Então, assim, não é fácil ser diagnosticada, a família tem que estar bem atenta a todos os sinais, e o profissional de saúde também, né? Esse caso que eu falei para vocês de hoje, a médica estava atenta, porque era uma consulta ginecológica de rotina e a médica captou que ela não estava bem. Então ela foi esperta aí, né? Aí quando a médica começou a tocar no assunto, ela desabou e trouxe. Então, normalmente esses pensamentos vêm em momentos de crise, desorganização mental, naquele momento que eles começam a ficar muito desorganizados, de não saber o que fazer, de não saber o que pensar. Aquela coisa assim, de quando a gente está com um problema muito grande, parece que a gente não sabe nem o que pensar, sabe? Muito comum você falar assim, nossa, não sei nem o que que eu penso. Esse tipo de frase, é bem isso, o adolescente fica nisso muito real, né. A gente fala isso, mas depois você para, porque a gente tem uma regulação emocional já mais pronta, a gente para, fala: "Não, espera aí, deixa eu pensar aqui, não, então eu vou tentar fazer assim, se não der eu vou fazer assim". O adolescente não tem essa regulação, ele fica ali naquela desorganização mental. Eh O pensamento aparece quando eles têm essa sensação de serem capazes de lidar com um problema e não sabe solucionar, né?
E pensar em suicídio nem sempre leva ao ato de tirar a própria vida, mas é um sinal de alerta e jamais a gente vai ignorar um sinal deste de pensamento, tá? É um sinal muito importante. Porque assim, a gente fala jamais, porque a gente nunca vai ficar naquele pensamento de que cão que late não morde. A gente nunca vai confiar nisso. Quem fala pode fazer, porque alguns não vão fazer, porque de repente podem achar algum apoio e conseguir ter uma organização mental melhor, e outros não, e vão cometer o ato sim. O planejamento de suicídio, então agora, né? Aí, esses pensamentos acerca de tirar a vida se tornam mais graves e mais frequentes. Uma coisa é aquele jovem que no momento de desespero fica ali, começa a pensar, já quando ele passa para o planejamento, ele pensa muito. Ele já está ali o tempo todo e com muita frequência e de forma mais grave. Uma coisa é falar assim: "Ai, se eu morrer é melhor". Outra coisa é falar: "Não, eu quero muito morrer". Então, são coisas diferentes. E aí, nesse momento do planejamento, ele vai começar a pensar a forma que ele vai fazer para chegar ao ato. O que que ele precisa, ele começa a formular um plano. E muitas das vezes é um plano muito detalhado. Ele faz roteiro, ele para cometer o suicídio, né. Às vezes, se for um ato impulsivo, ele simplesmente vai pensar em uma coisa e vai lá correr e tentar fazer. Por exemplo, tentar pegar um material de limpeza lá na casa e beber. Agora, se ele vai tentar comprar, esperar não ter alguém em casa, aí ele começa a fazer roteiro. E aí isso já é bem grave. E é onde que muitas vezes eles têm êxito no ato, né. Então, pode aparecer de 2 formas. A não estruturada, que é essa ameaça de forma impulsiva de se matar ou de se ferir, então que pode chegar a tirar a própria vida ou não, né, porque é uma coisa impulsiva, não tem uma estrutura, ele não planejou. E é estruturada, ele planejou, ele montou, ele está disposto que a coisa funcione. Então ele monta estratégia clara para cometer o suicídio, tá. Como que eu posso identificar que o jovem pensa, né? Como é que eu posso, assim, olhar para ele e falar: "Não, será que ele pensa em suicídio?". A gente tem que começar a fazer uma observação. Então, assim, eles começam a ter mudanças significativas de comportamento, o jeito de se vestir, o jeito de falar, às vezes até o jeito, assim, onde os locais de ir, onde frequenta, com quem anda, às vezes até afastar de amigos que gostava, mudança de amigos. Então, assim, o comportamento muda mesmo. Mudanças drásticas de humor, eles mudam de humor de uma forma, assim, rápida, né. Então, de repente, aquele jovem que estava ali que era muito comum o humor de adolescente, às vezes um pouco irritado, um pouco chato, e que de repente vai ficando muito embutido, vai ficando aquele adolescente, muito, como é que fala? Embutido mesmo, assim, que não fala, que traz para si, que não tá, começa a não se relacionar, né. Mudanças de comportamento devido a transtornos psicológicos, por exemplo, a depressão, aí vem o quadro, aí quando é quadro depressivo, aí ele muda mesmo por quadro depressivo, aí vem sintomas depressivos.
ou por vivências de bullying ou eventos estressantes. Por exemplo, viveu bullying, aí ele muda o comportamento, começa a não querer ir na escola, começa a não querer ir em determinado lugar da família, porque lá as pessoas criticam ele, ou algum evento estressante que houve e ele começa a não querer viver aquilo, toma trauma. E assim, é muito importante que a gente dê ouvidos a esses alarmes não verbais. São coisas que ficam ali permeando esse comportamento e que às vezes ele não vai falar, mas que ele tá comportando de uma forma diferente e que mas que ele não fala. Ah, mas por que que você não quer? Não, não, não vou, eu não vou. E fica sempre esquivando, saindo pela tangente, e a gente precisa estar atento a esse tipo de comportamento deles. Frases de alerta. Ah, eu preferia estar morto. Ah, se eu morresse, eu não ia ser um problema para você. Eu não aguento mais. É, eu não posso fazer nada. Tudo que eu faço não serve. É, os outros vão ser mais felizes se eu não estivesse aqui. Se eu não estivesse nessa casa, vocês não iam sofrer. Aí começa a trazer umas frases assim bem carregadas de pessimismo para a família, sabe? Ou para os amigos, né? Então, a mudança de comportamento é algo assim para a gente ficar muito atento. O adolescente tem mudança de comportamento? Sim. Adolescente se organiza em bando? Sim, eles se organizam em bando, eles se vestem iguais, eles têm que se vestir iguais para ser aceito no grupo, mas quando ele começa a ter uma mudança que começa a ficar muito diferente de padrões da adolescência, a gente tem que ficar atento. Aí o adolescente que fala que tem vontade de se matar quer chamar atenção? Gente, sofrimento psicológico tem que ser encarado de forma séria, tá? Porque assim, as pessoas banalizam, assim como banalizam depressão. Ah, depressão é frescura. Não, tem que trabalhar, tem que sair disso, tem que dar conta sozinho. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Não é assim. Quem fala em se matar, se a pessoa chega ao ponto de ter vontade de morrer, ela está em sofrimento, seja ele leve, grave ou moderado. Então a gente precisa olhar para isso. Então, quando um adolescente fala em cometer suicídio ou transmite dessas frases de alerta, esta é uma forma de pedir ajuda, sim, de pedir amparo, de pedir compreensão. Só que eles não sabem chegar na gente e falar assim: nossa, tá tão difícil, tá doendo tanto, você me ajuda? Eles não têm essa maturidade emocional. Gente, sequer adulto tem, né? Às vezes o adulto também está nesse mesmo ato de desespero. Então a gente precisa entender o que vem por trás disso. A gente precisa ter uma escuta muito aguçada para a adolescência. Aqui para a gente pensar na dimensão do problema, que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida, e é muito grave, né. Aqui fala de terceira causa morte, porque aumentou a faixa etária, tá, então isso varia. Então hoje nós temos um problema muito grande, quem trabalha na saúde mental sabe disso. Às vezes quem não trabalha não vê, porque suicídios não são noticiados. Então, mas hoje é um problema enorme que a gente tem para enfrentar. Então, vamos pensar aqui nos sinais verbais. Elas começam a falar: quero sumir, ai, não aguento mais, essa casa está muito chata, né? Minha vida não vale a pena. Ah, eu sou um fracassado, eu não aprendo, eu sou um burro. Ah, eu sou um peso na vida de vocês. Ah, eu não suporto mais isso. Ai, ninguém precisa se preocupar, eu vou morrer, ninguém precisa preocupar mais comigo.
Nossa, eu tô cansado disso tudo, não sei mais o que fazer, é melhor morrer do que viver assim. Então, assim, gente, são coisas que a gente começa a ter que ficar atento, porque quando eles começam com muitas frases queixosas, o adolescente queixa, sim, mas quando começa a ficar com muitas frases queixosas, sempre com esse sentido, assim, é pesado, de que não aguento mais, que essa vida não tá boa, e sempre quando vem incutido na frase de que tá ruim, a gente precisa ficar atento. E os sinais comportamentais, né? Uso abusivo de álcool e drogas, então tá sempre envolvido com álcool e drogas, começa a ficar muito ansioso, agitado, irresponsável. Automutilação é muito comum em braços, pernas, no corpo no geral, né? Começa a dormir muito pouco, tá ali sempre envolvido em jogos, em internet, começa a ficar até madrugadas, começa a se isolar, tá sempre muito afastado da família, começa a se isolar até de amigos, né? Como eu disse, começa a se afastar de amigos que sempre gostou, que sempre andou. Tá sempre demonstrando raiva, irritabilidade, sempre fala de vingança, por exemplo, comenta uma coisa da família, o tio fulano fez coisa, ai, tomara que ele morra, tomara que ele não sei o quê. Então tá sempre com uma fala sempre carregada de muita agressividade, né? Começa a ter alterações de humor extremas, o desempenho escolar cai bruscamente. Então aí sinais comportamentais com falas pode ficar em estado de alerta total. Dificuldade de concentração, pensamento de morte, doação de pertences que valorizava, adorava uma coisa, né? Adolescente tem muito isso de querer aquelas coisas, aí começa a dar para os outros, perde interesse em atividades, num esporte que gostava, num lugar que gostava de ir, começa a descuidar da aparência, descuida muito da aparência. Começa a ter esses comentários autodepreciativos, de pessimismo, de desesperança com ele, com outras pessoas. Despede de parentes e amigos, às vezes em situações específicas, assim, de ficar fazendo despedidas. Então, é sempre importante avaliar esse contexto de vida e todas essas informações em conjunto, tá? Aí os mitos e verdades, né? Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar, a maioria que fala chega ao ato de suicídio, sim. Às vezes acontece repentinamente, sem aviso. Normalmente, ela é sempre precedida por sinaizinhos, mas como eu disse, são sutis. Então, se a família não tem um olhar atento, uma escuta atenta, pode acontecer de repente pegar todo mundo de surpresa, né? Ainda mais adolescente, que tem essa fase de ficar muito quieta. Adolescente só quer ficar trancado no quarto, isso é da adolescência. A gente precisa ficar muito atento. Alguém com propensão ao suicídio está determinada a morrer? A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência. Ela quer morrer, mas ela quer, mas ela não quer. Ela quer acabar com o sofrimento, mas ela não queria, na verdade, ter que morrer. Mas aí é o único jeito que ela acha para morrer, né? Então são essas coisas. Eu vou pular. O que faz um jovem pensar em suicídio? Não existe só um motivo que faz com que o adolescente pense em suicídio. Diversos fatores podem levar a ideações suicidas. A questão não é a situação em si, mas é como a pessoa interpreta e responde emocionalmente a situação, né? Por exemplo, a gente tem que pensar que existe um fator emocional que se chama resiliência. O que um jovem passa, ele pode passar de uma forma tranquila e o outro, para ele, devido à personalidade ou à situação de vida que ele vive, aquilo pode ser imenso. Então, é como ele vê a situação, como ele interpreta, como ele sente a situação. Então, nessa fase, como o desenvolvimento cerebral e emocional ainda não está concluído, essa capacidade de lidar com frustração ainda ela não é muito boa, né? Ela não é efetiva.
Então, às vezes, junta uma coisa ali com outra e não vai dar bom. A maioria dos casos de ideação suicida de adolescentes, elas são motivadas devido a alguma forma de transtorno psicológico, mas não é via de regra, como eu disse, tem as questões de atos impulsivos, de questões pontuais que possam ter acontecido. Por exemplo, um adolescente pode ter sido abusado sexualmente, devido ao estado de resiliência dele, ele não consegue lidar com aquela situação, não consegue pedir ajuda, e isso pode levar a um ato impulsivo de suicídio. Aqui eu trouxe algumas coisas para a gente não dizer para um jovem. Pense de maneira positiva. Ah, pensa positivo. Não, você precisa se distrair. Não, vai passar. Fica tranquilo, você vai passar. Não, ó, pensa que tem gente que tem coisa pior que você. Não, você é forte, você vai dar conta. Ó, quem quer se matar não fica falando isso. Tenha fé. Não fica chamando a atenção com essas coisas, não. Olha, gente, não é assim. Ele não tá lá para, ele não tá ali para chamar atenção, para falar. É desespero. É desespero. Então, assim, essas frases não vão ajudar absolutamente em nada. Então, o que é a postura diante de um adolescente? Empatia, respeito, vamos compartilhar da dor dele. E a gente precisa estar disponível a ajudar e a ouvir. Se a gente não tiver isso, não tem problema, mas então a gente passa para outra pessoa, porque assim, até porque, por exemplo, na área da saúde, a gente vai se identificar com uma coisa ou outra. Tem gente que não se identifica com a saúde mental e tá tudo bem. Então, assim, olha, pede um colega, olha, não dou, não tô para isso. Pede alguém para ouvir, entendeu? Se é um amigo, pede outro amigo para ouvir o amigo. Mas assim, se a gente não tiver inteira disponibilidade para estar ali, para ouvir, com empatia mesmo, empatia no sentido de estar ali, de se pôr naquele lugar, né? De ouvir com atenção, de simplesmente estar ali e falar, olha, eu entendo a sua dor, mas eu não sei o que fazer, mas eu vou junto com você procurar ajuda. Não tem problema que a gente fale que a gente não sabe o que fazer. Eu vou te ajudar, mas eu não sei por onde, eu vou pesquisar, vamos tentar ajudar. A gente não pôr pressão, olha, não, você precisa melhorar, você precisa sair disso. Não vamos julgar o outro, né? Tipo assim, nossa, fulano, mas você tem de tudo. Você tem uma vida tão boa. Por que que você tá assim? Olha, a pessoa pode ter, como eu disse lá no início, ela pode ter a melhor classe social do mundo. Ela pode querer morrer, sim. Ela tem esse direito. Ela tá em sofrimento, né? Então, assim, quando a gente acolhe, a gente tem que acolher, ouvir verdadeiramente, não é escutar, escutar. Não, eu tenho que ouvir. Então, para a escuta ser verdadeira, ela é escuta de ouvir, né? Então, estar ali verdadeiramente e conversar abertamente, não é ficar ali cheio de dedos, não. Fulano, você está pensando em morrer? Você pensou alguma coisa? Você está pensando em fazer alguma coisa contra si mesmo? É falar mesmo abertamente, a gente não tem que ter melindres, isso não potencializa o ato de suicídio e a gente precisa falar. Não, eu entendo que você está pensando coisas ruins. O que que você está pensando? Você quer falar comigo? Então a gente precisa assim falar muito abertamente de uma forma tranquila. E se isso ainda está muito difícil para você ouvir, peça ajuda a alguém, né? Bom, eu vou falar do tratamento psicológico para encerrar, porque é a minha área, mas é claro que em casos de tentativas de suicídio é necessário tratamento psicológico conjunto com o tratamento medicamentoso, né? Quando se trata de transtornos
emocionais, transtornos psiquiátricos, né? Então, aí tem que ir para uma ajuda média do tratamento psiquiátrico e o tratamento psicológico conjuntamente. Então, o que a gente espera num tratamento psicológico? Por que é necessário que ele vá para um tratamento psicológico? Para que o adolescente possa desenvolver habilidades de que ele volte a ter uma estabilidade emocional. Ou volte, se ele perdeu, ou que ele adquira, né? Porque às vezes é um jovem tão imaturo que ele ainda sequer adquiriu uma estabilidade emocional. Então, de forma que o tratamento ajude ele a reestruturar pensamento, trazer um pensamento mais estruturado para que ele volte a ter esperança, né? Saia daquela desesperança, daquela angústia e, consequentemente, saia desses pensamentos suicidas e volte a ter uma vida comum, compartilhar de vida social, de vida afetiva, de vida familiar, de uma forma saudável, tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer para contribuir para vocês. Eu fico à disposição, depois se quiserem enviar dúvidas, eu posso compartilhar aí por e-mail, pela rede social, da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Agradeço o convite, espero ter contribuído com vocês. Muito obrigada, Marília, que palestra incrível. Eu queria aproveitar esse momento para poder agradecer a você pela aula, pelo tempo disponibilizado a nós e também pelo seu apoio. Muito obrigada. Bom, agora, como eu mencionei no comecinho desse vídeo, eu vou trazer mais alguns recadinhos para vocês sobre a segunda jornada do Setembro Amarelo. Então, primeiro, eu queria lembrar vocês que no dia 29 de setembro, a jornada vai contar com 2 oficinas interativas que vão ter 2 temas diferentes. O primeiro é depressão e luto, e o segundo é ansiedade e estresse. Essas oficinas vão ser espaços para que vocês possam interagir com a coordenação, discutir sobre esses temas. A gente vai também trazer algumas manifestações artísticas, como filmes, pinturas e músicas, e no final a gente ainda vai ter um momento de meditação guiada. Então vai ser super interessante, vocês vão gostar muito. Para participar dessas oficinas, vocês precisam se inscrever na sala de horário e no tema que vocês escolherem. Então, o link de acesso ao formulário de inscrição está disponível aqui na descrição. E as inscrições, obviamente, são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Então, é importante que vocês se inscrevam com uma certa rapidez. Vai ser muito bom. Eu também tenho um recadinho para vocês que se inscreveram antes no nosso evento e querem receber o certificado de ouvinte. Então, a nossa jornada ela tem 14 vídeos ao todo. Cada um desses vídeos possui uma palavra-chave diferente, que você vai precisar registrar para poder receber a sua presença marcada no final. Então, essa palavra-chave vai aparecer em vários momentos aqui das palestras, no canto inferior do monitor. E, inclusive, neste vídeo tivemos uma palavra-chave, então se você perdeu, volta ele um pouquinho para você poder anotar ela. E no dia 28 de setembro, no dia que a gente vai ter o nosso último vídeo, a nossa última palestra, a gente vai disponibilizar um formulário para que você possa registrar a sua presença. Então, nesse formulário, você vai precisar, primeiro, colocar todos os seus dados de forma correta. Então, é importante que vocês confiram eles certinho, porque são eles que vão ser usados para fazer o certificado de vocês. E também com essas palavras-chave. Então, são 14 palavras ao todo, mas a gente precisa que vocês preencham no mínimo 10 palavras-chave, que seria o equivalente a 75% de presença, mais ou menos isso. Então, é importante que vocês preenchem, então, no mínimo 10 palavras, repetindo. Vocês podem colocar mais palavras, até 14 palavras, fiquem à vontade, mas é importante as 10 para vocês terem o certificado. Então, o link de acesso a esse formulário vai estar disponível na descrição desse último vídeo, mas também na bio do nosso Instagram. E ainda a gente vai enviar um e-mail para vocês com todas essas informações e também com esse link. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos, preencham esse formulário, porque ele vai ser fechado no dia 30 de setembro e ao final da nossa live. Com isso, vocês não vão mais poder preencher e registrar as presenças de vocês, e aí vocês não poderão receber o certificado. Então, ele abre no dia 28 de setembro e ele fecha no dia 30, com o final da nossa live. Então, como eu já comentei sobre a nossa live, né? Ela vai esclarecer algumas dúvidas acerca dos temas aqui das nossas palestras e também apresentar vocês com alguns prêmios, então é muito interessante que vocês participem. Então, aqui na descrição tem um link que vocês podem enviar as dúvidas de vocês, que a gente vai poder sanar elas na nossa live do dia 30, então marquem aí, não esqueçam.
Eu queria, então, finalizando, agradecer muito vocês por terem assistido essa palestra. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. A segunda jornada do Setembro Amarelo, ela é aberta ao público, todos podem e devem assistir. Então, quanto mais a gente difundir isso, melhor vai ser. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês estejam gostando muito do nosso evento e até a próxima.